Neste domingo, dia 20 de fevereiro, estaremos estudando a lição de número 8 do nosso primeiro trimestre de lições bíblicas do ano de 2022 da classe Juvenis. E o tema da nossa lição deste domingo é os reis mais importantes de Israel. O texto bíblico que eu quero ler com vocês se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, que diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. A introdução da nossa lição diz assim: o rei segundo o coração de Deus possuía inúmeros atributos. Vocês sabem que Davi, ele possuía inúmeros atributos. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Porém, Deus lhe negou um desejo de construir um local de adoração ao seu nome. A resposta de Deus a este pedido de Davi foi um singelo não. Deus não permitiu que Davi construísse um local de adoração para o seu nome. Nós percebemos que a intenção de Davi era boa, a das melhores possíveis, porém Deus não lhe permitiu que ele fizesse tal coisa. Quem teria que fazer este templo de adoração ao seu nome era o seu sucessor, o seu filho chamado Salomão. Nós precisamos compreender que mesmo sendo fiéis ao Senhor, Ele pode dizer não a um pedido nosso, por mais nobre que seja este pedido, porque Ele é Deus. O pedido de Davi era nobre, ele queria construir um local de adoração ao seu Deus. Mas a resposta de Deus ao seu pedido foi não. Precisamos ter maturidade espiritual e emocional para confiar e até agradecer pelo não do nosso Senhor. Afinal, seus pensamentos e planos não podem ser sondados. Somente se confiarmos, poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, conforme está registrado no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. O comentarista da lição Juvenis, falando sobre os reis mais importantes de Israel, destacou apenas 2 reis. Haja vista, não teríamos tempo suficiente para falarmos sobre todos os reis que Israel já teve. Ficar centrado nesses 2 reis que o comentarista achou por bem destacar como sendo os principais reis de Israel. E o primeiro principal rei de Israel se chamou Davi. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Como falei, Saul havia sido rejeitado por Deus. Deus não queria mais que Saul continuasse a governar o seu povo. Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Este homem se chamava Davi. Davi era filho de Jessé, o belemita. Davi, ele era o menor da sua casa, ele era pastor de ovelhas, e quando Deus manda o profeta Samuel a ir à sua casa para ungí-lo como rei, Davi não estava na reunião que Jessé havia feito, porque talvez ele era o menos provável para ser o futuro rei de Israel. Mas Deus havia escolhido o menor da sua casa, que estava lá no campo pastoreando as ovelhas. Então Davi, ele foi o segundo rei de Israel e também o mais importante, porque
Davi ele foi o responsável por vencer várias guerras contra os povos que historicamente perseguiam Israel. E dentre eles, o seu maior inimigo, o seu maior rival eram os filisteus. Então, sob a ótica política, a importância de Davi se dá não só em vencer as guerras, expandindo o seu reino, mas também em edificar Jerusalém como sua capital, construindo em Jerusalém o seu palácio real. E sob o aspecto espiritual, Davi sempre se manteve exemplar e tornou a cidade o centro religioso da nação. Davi conseguiu restaurar o culto a Deus e a adoração entre os israelitas. Davi, ele também tinha uma outra qualidade. Davi, ele era poeta. O segundo rei de Israel também foi um exímio poeta. Tudo que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, suas orações, seus hinos de louvor ao Senhor, contam de forma poética um pouco da sua trajetória. Então Davi, ele foi um dos maiores poetas que já existiu. Outra característica, outra qualidade de Davi era que Davi também ele foi um adorador. E vocês sabem que quando Saul ele estava perturbado por um espírito que foi enviado por Deus para perturbá-lo, ele procurou alguém que tocasse, que adorasse, para que ele pudesse ser aliviado. E quem foi o adorador convocado para estar diante de Saul? Nada menos, nada mais que Davi. Então Davi, ele foi um adorador. Ele compôs vários hinos de louvores que são cantados até os dias de hoje. Então, o segundo maior rei de Israel se chama Salomão. Salomão foi o sucessor de seu pai Davi. O nome Salomão significa paz e assim, de fato, Deus possibilitou que fosse o seu reinado pacífico como prometera. Então o reinado de Salomão foi o reino de paz. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel e ele consolidou e expandiu o reino através de alianças políticas. Então, portanto, seu reinado só não foi inteiramente de paz em razão de seus pecados, porque Salomão, ele pecou diante de Deus. Assim como Davi pecou. Davi não foi um homem 100% perfeito, até porque não existe este homem 100% perfeito. Há alguém que talvez se considere perfeito da sua totalidade, essa pessoa não existe. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que cometeu diversos tipos de pecados. Porém, Davi foi um homem que se arrependeu e Deus perdoou os seus pecados. Então, o que atrapalhou esse governo de paz Salomão foi os seus pecados. O rei Salomão, ele edificou o templo. A palavra de Deus nos relata que Davi tinha o desejo de construir o templo de Jerusalém. Porém, ele foi impedido pelo próprio Deus, já que como guerreiro, ele possuía sangue em suas mãos. Contudo, Deus permitiu que Davi fizesse o projeto e o passasse ao seu filho Salomão, que foi o seu sucessor. E Salomão recebeu a missão de erguer, de construir um templo para adoração ao nome do Senhor. Salomão, ele foi um escritor sábio. Todos sabem da sabedoria de Salomão. Basta você ler os livros de Eclesiastes, o livro de Provérbios, basta você ler o livro de Cantares de Salomão para você perceber que este homem tinha algo em comum. Era um homem sábio, era um homem cheio de conhecimento da parte de Deus, de sabedoria de Deus. Porém, isso não lhe impediu de andar por caminhos tortuosos, de andar por caminhos que desagradavam ao Senhor. E porque ele andou por caminhos que desagradavam ao Senhor, o seu reino foi dividido após a sua morte em 2 reinos. Vamos falar sobre a divisão do reino de Israel. A causa da divisão
queridos, é que o rei Salomão tomou para si muitas mulheres e concubinas estrangeiras, e Deus já havia alertado a Salomão para que ele não viesse se casar com essas mulheres, com mulheres de outros povos, para não se contaminar com os seus costumes, para não se contaminar com as suas práticas de adoração a deuses que não é o Deus verdadeiro, o Deus que havia os tirado da terra do Egito. Então, como consequência dos pecados de Salomão, por ele ter se encurvado a outros deuses, Deus fez com que o reino de Israel fosse dividido. E foi dividido em o reino do norte e o reino do sul. Após a morte de Salomão, Roboão, o seu filho, assume o trono de Israel. O jovem, ele recusa ouvir os conselhos dos anciões da cidade e ele começa a dar ouvidos aos seus amigos, ameaçando então cobrar impostos ainda mais pesados do povo de Israel. Então nós vemos que Roboão, ele não dá ouvido aos anciões da cidade, aqueles que poderiam lhe dar conselhos, os homens sábios da sua cidade. Ele preferiu dar ouvidos aos jovens, aos seus amigos, e o seu reino foi dividido. Com isto, Jeroboão lidera 10 das 12 tribos para romperem com Roboão e Jerusalém. A partir deste momento, Jeroboão assume a liderança das 10 tribos que ficam com o nome de Israel e sua capital sendo Samaria. O Reino do Sul. O Reino do Sul, sob a liderança de Roboão, ficou com a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a cidade de Jerusalém como capital. Ainda possuía o templo como centro religioso da nação. Então, queridos, nesta lição, percebemos como nossas atitudes têm impacto até mesmo na vida dos outros. Davi temeu a Deus e toda a nação foi abençoada. Salomão, por muito tempo, também foi assim. Mas quando decidiu desobedecer, o reino foi dividido em dois e milhares de pessoas sofreram com isso. Portanto, devemos sempre pensar que nossas escolhas e ações possuem consequências, sejam elas positivas ou negativas, não só em nossas vidas, como também na vida de muitos que nós amamos. Cuidado com as atitudes que você toma. Davi foi um homem que procurou agradar a Deus. Ele errou, ele falhou em algumas circunstâncias da sua vida, mas ele se arrependeu dos seus pecados. Deus perdoou os seus pecados. E o seu sucessor, o segundo maior rei de Israel, Salomão, foi um homem que começou bem. Foi um homem que construiu um templo de adoração ao nome do Senhor, porém se desviou porque não obedeceu os estatutos do Senhor. Ele se apaixonou, se enamorou por mulheres que não faziam parte do seu povo. Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Salomão se encurvou diante de outros deuses e por esse motivo Deus dividiu o seu reinado. Deus dividiu o seu povo por causa dos seus pecados. Queridos, que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Termos cuidado com as nossas atitudes, termos cuidado com as nossas ações, com as nossas decisões, com aquilo que iremos fazer. Espero que eu possa ter ajudado a vocês com um resumo da lição do dia 20 de fevereiro de 2022, falando sobre o tema Os Principais Reis de Israel. Nós falamos sobre Davi, que foi o segundo rei de Israel e o primeiro mais importante, e Salomão, que foi o terceiro e o segundo rei mais importante que Israel já teve. Se você gostou do vídeo e deseja nos ajudar a ir mais longe, dá um like neste vídeo, curta, comente e, se puder, se inscreva no nosso canal. Estaremos publicando aqui semanalmente a lição que estaremos estudando aos domingos em nossas salas de escola bíblica dominical.